Já voltamos para falar de prestação de serviço. Muitas pessoas recorrem ao serviço de aluguel de veículos para resolver uma demanda de mobilidade. É importante que o consumidor esteja atento antes, durante e depois da locação para não cair em armadilhas. Alugar um carro está a um toque no celular. Para contratar o serviço, é ideal ter o cuidado de escolher uma empresa idônea e atender a alguns requisitos. Alugar um carro é um processo bem simples. A documentação exigida para a locação de um veículo é apenas a habilitação. É importante que esse usuário ele seja maior do que 21 anos de idade e que essa habilitação tenha 2 anos já, essa pessoa seja habilitada há no mínimo 2 anos. Essas são as duas exigências de documentação inicial. Ainda que seja cada vez mais fácil, os direitos e deveres nessa relação de consumo continuam exigindo cuidados. O primeiro passo é ficar de olho na modalidade a ser contratada. Ou seja, se ele está alocando um veículo e a cobrança vai ser por dia, ou se a cobrança vai ser por quilômetro, ou tem outra modalidade por dia limitado a tantos quilômetros. Um dos pontos que mais geram demandas entre consumidores e empresa é a existência ou não de danos no veículo. Por isso, é muito importante que antes de retirar o carro da locadora, o consumidor avalie item por item da vistoria. Se o cliente discordar de algum item, deve tomar providência imediata para negociar com a empresa a troca do carro ou a correção do laudo, caso contrário, pode enfrentar problemas. Loca o carro e sai sem conferir. Alguns dias depois, quando da devolução, ele ao entregar o carro, o vistoriador que está recebendo vai detectar aquela avaria. Se ele não conseguir provar de que a avaria não foi responsabilidade dele, ele vai ter que arcar com aquele prejuízo. O Código de Defesa do Consumidor assegura como direito a informação prévia, clara e precisa. Algumas empresas usam a tecnologia para complementar essa parte do contrato. Se caso o cliente relatar que viu um pequeno arranhão ou alguma coisa que o cliente se sentiu inseguro, a gente tem um sistema digital que a gente registra a foto e salva essa foto no contrato. Então, quando o cliente for fazer a devolução, é muito simples. Ele pode solicitar as fotos desse veículo e consegue fazer a verificação se já tinha essa avaria ou se não tinha. É uma tranquilidade tanto para o usuário quanto também para a empresa. O consumidor deve ficar atento também se a empresa exige algum procedimento antes da devolução do carro. Via de regra, essa entrega deve ser feita com o veículo limpo e com tanque cheio. E é muito importante porque, muito embora as companhias recebam o veículo sem o tanque cheio e sem que ele esteja limpo, mas elas cobram uma taxa que não compensa para o consumidor. Então, no ato da devolução, é importante que o cliente tire todas as dúvidas de valores, se será cobrado alguma coisa depois, tirar essas dúvidas, ele recebe o contrato com as informações do que ele vai pagar e aí é contar que ele volte na próxima vez para alocar com a gente. E a gente fala de esporte aqui no Vim TV Notícias sobre a Copa Libertadores, conforme definido por sorteio. Olha só, o Cruzeiro terá o Flamengo pela frente nas oitavas de final nesta Copa. O histórico aí do Clube Celeste contra os brasileiros, a maior competição de clubes da América, é bem positivo. Tanto no retrospecto geral quanto em duelos eliminatórios. Em todas as edições da Copa Libertadores, o Cruzeiro enfrentou aí brasileiros em 26 oportunidades, com 12 vitórias, 7 derrotas e 7 empates. A Raposa já pegou aí o Vasco, o Internacional, o Palmeiras, o São Paulo e também o Grêmio. E agora, o tempo aqui no Vim TV Notícias, confira como ficam as temperaturas para esta quarta-feira em Montes Claros e região. Em Montes Claros, o tempo para esta quarta-feira permanece com sol e muitas nuvens. A temperatura mínima fica em torno dos 15 e a máxima dos 31 graus. Em Cristália, a temperatura fica amena, com mínima de 14 graus e máxima podendo chegar aos 29. Em Matias Cardoso, não há previsão de chuva. Os termômetros oscilam entre 18 a mínima e 33 graus a máxima.
Já em Monte Azul, predomínio de sol com poucas nuvens. A mínima prevista para a cidade de 17, com máxima podendo chegar aos 30 graus. E um homem de 51 anos morreu na noite desta segunda-feira em Buritizeiro, no norte de Minas, após ter sido atropelado por um caminhão enquanto andava de bicicleta no bairro São Francisco. Segundo o SAMU, que foi acionado aí, ao chegar no local, eles constataram aí a morte da vítima, que teve fratura exposta aí na perna. O motorista do caminhão disse para a polícia militar que transitava pela avenida no Rio Branco quando o ciclista bateu na lateral do veículo e caiu. As causas do acidente devem ser apuradas aí pela Polícia Civil. E no próximo bloco, o Ministério Público libera abastecimento de combustível com galões em Minas Gerais.